Camila acordava todos os dias antes mesmo do sol nascer. O barulho insistente do galo da vizinhança era seu despertador, e o frio do chão de cimento batido, sua realidade. A pequena casa em que morava com o filho mal se sustentava em pé, mas era o único lar que podiam chamar de seu. As paredes descascadas, o telhado que rangia com qualquer vento mais forte e a cozinha de azulejos antigos eram marcas da vida simples, quase miserável, que ela levava. Apesar das dificuldades, Camila nunca deixava de sorrir para Miguel. O menino, de apenas 7 anos, preso à cadeira de rodas após uma complicação de saúde ainda mal explicada pelos médicos, era sua razão de viver. Cada gesto de carinho, cada palavra de incentivo e cada pequeno sonho do garoto era um combustível para que ela não desistisse da luta diária. Enquanto preparava o café da manhã, um pão amanhecido, leite ralo e um pouco de margarina, Camila cantarolava baixinho. Miguel observava com olhos brilhantes, sempre admirado pela força da mãe. Mãe, um dia a gente vai morar numa casa grande? Daquelas que tem jardim e escadas enormes? O coração dela apertava com perguntas assim. Não queria mentir, mas também não suportava esmagar os sonhos do filho. Claro que sim, meu amor. Você vai ver, ainda vamos ter uma casa com jardim, e eu vou encher de flores para você sentir o cheiro delas quando abrir a janela. Miguel sorria, acreditando em cada palavra. Para ele, a mãe era quase uma heroína, alguém que podia transformar a dureza do mundo em esperança. Depois de ajeitar o menino na cadeira, Camila o deixava sob os cuidados da vizinha, Dona Lourdes, uma senhora de coração generoso que sempre ajudava quando podia. Vai tranquila, minha filha. Aqui eu cuido do Miguel como se fosse meu neto. Camila agradecia com um abraço apertado, engolindo as lágrimas de culpa por ter de sair para trabalhar e deixar o filho para trás. Seu destino naquela manhã era diferente. Até então, ela fazia faxinas em casas comuns do bairro, mas havia sido chamada para um serviço especial, a mansão de Eduardo Monteiro, um dos homens mais ricos e influentes da cidade. O convite para trabalhar ali chegara por meio de uma indicação. Camila sabia que seria observada de perto, pois os ricos não toleravam erros, ainda mais vindos de alguém tão humilde. Vestiu sua roupa mais simples, mais limpa, prendeu os cabelos e partiu de ônibus, atravessando quase 1 hora de viagem até chegar à imponente residência. Quando o portão da mansão se abriu, seus olhos brilharam. Nunca tinha visto algo tão grandioso. Um jardim bem cuidado, estátuas importadas, uma piscina que refletia o azul do céu e uma fachada branca de janelas enormes. Era como se tivesse adentrado outro mundo. Ao entrar, foi recebida por Clara, a governanta da casa, uma mulher séria, acostumada a manter tudo em ordem. Você é a nova faxineira? Espero disciplina e silêncio. O senhor Monteiro não gosta de barulho. Camila assentiu com respeito, sentindo um frio na barriga. Estava pisando em terreno delicado. Enquanto iniciava seu trabalho, percebeu os detalhes do ambiente. Quadros caríssimos, móveis de design moderno, tapetes importados. Tudo respirava luxo, mas ao mesmo tempo transmitia uma frieza estranha, como se aquela mansão fosse apenas um castelo vazio. O silêncio ali dentro era quase sufocante. Mas em meio a essa atmosfera, um som inesperado quebrou a rigidez. Risadas de criança. Camila, curiosa, seguiu discretamente até uma sala iluminada. Foi então que o viu. Um menino de cabelos castanhos, em cadeira de rodas, tentando alcançar um brinquedo que havia caído no chão. Seu coração se apertou ao perceber a semelhança com Miguel. Sem pensar, ela entrou e se agachou. Posso ajudar? O garoto a olhou com surpresa, mas não recuou. Você é nova aqui, né? Ela sorriu e pegou o brinquedo, entregando nas mãos dele. Sou sim. E você deve ser o dono dessa casa enorme, certo? Ele riu baixinho. Não. Meu pai é o dono.
Eu sou só o Miguel. Camila sentiu o impacto. O mesmo nome do seu filho. Era como se o destino tivesse brincado com ela. Antes que pudesse continuar a conversa, uma voz firme ecoou pelo corredor. Miguel, já disse para não incomodar os empregados. O garoto baixou a cabeça. E então Camila viu Eduardo Monteiro pela primeira vez. Alto, imponente, com olhar severo. Vestia um terno impecável, mas carregava nos olhos a sombra de alguém acostumado a comandar sem ser questionado. Camila, nervosa, baixou os olhos em sinal de respeito. Eu só estava ajudando... Mas Eduardo não respondeu. Apenas lançou um olhar rápido, avaliando-a de cima a baixo, e saiu da sala, deixando atrás de si um rastro de silêncio e tensão. Camila respirou fundo, percebendo que sua jornada naquela mansão seria muito mais complexa do que imaginava. Ainda não sabia, mas aquele encontro mudaria sua vida para sempre. O silêncio da mansão parecia ainda mais pesado depois do olhar de Eduardo. Camila, acostumada a lidar com gritos e reclamações nas casas mais humildes onde trabalhava, não sabia lidar com aquele tipo de frieza. Não era um homem que precisava levantar a voz. Sua presença já dizia tudo. Enquanto terminava de arrumar a sala, pensava no garoto. Tinha a mesma idade de Miguel, o mesmo brilho no olhar, mas carregava nos ombros uma tristeza que não combinava com uma criança. Durante os dias seguintes, Camila descobriu que Miguel vivia praticamente isolado. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Brinquedos caros, roupas de grife, professores particulares. Mas lhe faltava o essencial: afeto. Eduardo estava sempre ocupado com negócios, viagens e reuniões. E quando aparecia, tratava o filho com uma frieza calculada, como se tivesse medo de demonstrar sentimentos. Clara, a governanta, cuidava do menino com disciplina, mas não com amor. Ele vivia cercado de empregados que obedeciam ordens, mas nenhum olhava para ele como uma criança precisava. Camila, aos poucos, começou a perceber isso. Quando passava pela sala de estudos, ouvia a voz suave de Miguel pedindo atenção. Tia Camila, você pode ficar aqui enquanto eu termino a lição? Ela hesitava, olhando para os lados, mas não conseguia negar. Só um pouquinho, tá bem? Depois eu volto para o serviço. O sorriso dele iluminava o ambiente, e naquele instante Camila sentia que estava exatamente onde devia estar. Certa tarde, enquanto limpava o corredor, ouviu música vindo discretamente de um dos quartos. Curiosa, entrou devagar. Miguel estava sozinho, com os fones de ouvido, tentando mover os braços no ritmo da melodia. A cadeira de rodas limitava seus movimentos, mas não sua vontade de dançar. Gosta de música, hein? Camila perguntou, sorrindo. O menino se assustou, mas logo sorriu de volta. Muito, mas ninguém nunca dança comigo. Ela riu, se aproximando. Ah, isso é fácil de resolver. E num gesto espontâneo, começou a dançar desajeitadamente ao lado dele. Balançava os braços, girava como podia, e Miguel gargalhava, esquecendo por um instante todas as limitações. Viu? Você também dança, e muito bem. Os olhos do garoto brilhavam. Você é diferente, Camila. Ela se emocionou, mas manteve o sorriso. Diferente como? Você olha para mim de verdade, não como os outros. As palavras atravessaram o coração dela como uma flecha. Lembrou-se de Miguel, seu próprio filho, e de quantas vezes ele também dizia se sentir invisível por causa da cadeira de rodas. Naquele momento, Camila percebeu que o destino tinha colocado 2 meninos chamados Miguel em sua vida, como se fosse um sinal. Mas aquele instante de ternura foi interrompido pela voz grave que ecoou atrás deles. O que está acontecendo aqui? Eduardo. Ele estava parado na porta, observando com olhar gélido. Camila gelou, sentindo o peso da autoridade dele. Eu só estava fazendo companhia ao menino,
O milionário franziu a testa, se aproximando. Companhia? Você foi contratada para limpar a casa, não para brincar com meu filho? Miguel tentou intervir com a voz trêmula. Pai, eu pedi. Mas Eduardo levantou a mão, cortando a fala do menino. Chega. O silêncio caiu como um soco. Camila abaixou a cabeça, tentando segurar as lágrimas de humilhação. Mas antes de sair do quarto, ouviu o sussurro de Miguel. Não desiste de mim, tia Camila. Essas palavras ecoaram dentro dela o resto do dia. À noite, sozinha em casa, ao lado de seu próprio filho adormecido, Camila refletia. O milionário podia ter poder, mas não tinha sensibilidade. E ela, mesmo sem dinheiro, tinha o que mais importava, a capacidade de enxergar o coração de uma criança. Era apenas o começo de uma ligação proibida, mas poderosa, que mudaria a vida de todos naquela mansão. Nos dias seguintes ao incidente, Camila fez de tudo para evitar chamar atenção. Cumpria suas tarefas em silêncio, desviava do olhar de Eduardo e tentava convencer a si mesma de que não podia se envolver. Mas, a cada vez que passava pelos corredores, sentia os olhos de Miguel procurando os dela, como se pedissem ajuda em segredo. Uma tarde, enquanto polia a prataria na sala de jantar, ouviu um leve som de rodas. Virou-se e encontrou Miguel, sozinho, manobrando a cadeira de rodas com um esforço. Oi, tia Camila. Ela sorriu, tentando esconder a preocupação. Você não devia andar por aí sozinho, Miguel. Eu precisava te ver. O coração dela apertou, largou o pano de imediato e se ajoelhou ao lado dele. Por quê? Porque desde que você chegou, eu sinto que não estou mais sozinho. Ele desviou os olhos, envergonhado. Antes, parecia que ninguém me escutava. Camila respirou fundo, contendo as lágrimas. Eu vou estar aqui, sempre que você precisar. O menino abriu um sorriso largo e, naquele instante, Eduardo surgiu na porta. Ficou parado, observando em silêncio. O contraste era gritante, o sorriso que ele, como pai, nunca conseguira provocar no filho. Eduardo pigarreou, interrompendo o momento. Miguel, está na hora da fisioterapia. Mas, pai, Agora. A voz dele era firme, mas algo no olhar mostrava inquietação. Miguel suspirou e obedeceu. Camila ficou imóvel, encarando o chão, até ouvir os passos do milionário se aproximando. Está tentando substituir funções que não são suas, Camila. Ela se levantou devagar, com o rosto corado. Eu só estava ouvindo. Ele precisava desabafar. Eduardo manteve o olhar sério, mas havia algo diferente na forma como a observava. Não era apenas reprovação, era curiosidade. Você tem filhos? Ele perguntou de repente. A pergunta a pegou desprevenida. Tenho, sim, um menino, também chamado Miguel. Eduardo ergueu as sobrancelhas. Coincidência. Camila apertou os lábios, sentindo a dor da lembrança. Ele também precisa de cuidados especiais. O silêncio que seguiu foi pesado. Eduardo parecia lutar contra algo dentro de si. Finalmente se afastou. Cuide apenas do que lhe cabe, Camila. Ele saiu, deixando-a com o coração acelerado. Mas o destino parecia não querer deixá-los afastados. Naquela mesma semana, durante um dia chuvoso, faltou energia na mansão. A casa mergulhou numa penumbra inesperada. Enquanto os empregados corriam para acender velas, Camila ouviu uma voz chorosa vinda do quarto de Miguel. Correu até lá e o encontrou com os olhos marejados. Eu tenho medo do escuro. Ela se sentou ao lado dele e pegou sua mão. Shh, eu tô aqui. Você pode cantar para mim? Ele pediu, quase sussurrando. Camila hesitou, mas logo começou a cantar uma canção de ninar que costumava embalar seu próprio filho. A voz suave preencheu o quarto e Miguel, aos poucos, relaxou até adormecer.
Eduardo, mais uma vez, assistia escondido da porta entreaberta. Seu peito ardia em sentimentos contraditórios. Uma parte dele queria interromper aquilo imediatamente, lembrando-se das regras rígidas que sempre impôs. Mas outra parte, mais profunda, se perguntava por que uma estranha conseguia oferecer ao filho algo que ele nunca teve coragem de dar: calor humano. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, Clara, a governanta, comentou: parece que o menino está mais animado desde que Camila chegou. Sorri mais, fala mais, até dorme melhor. Eduardo apenas franziu a testa e não respondeu. Mas no fundo, ele já sabia. Aquela faxineira estava mudando algo que ele achava impossível. E a mudança, para um homem acostumado ao controle, era o começo de um conflito que poderia explodir a qualquer momento. As manhãs na mansão Albuquerque nunca mais foram as mesmas. Desde a chegada de Camila, Miguel parecia outro menino. Ria mais, insistia em sair ao jardim, pedia para ouvir músicas e até se interessava pelas sessões de fisioterapia que antes eram um tormento. Camila sempre encontrava um jeito de transformar tarefas rotineiras em brincadeiras. Quando o fisioterapeuta pedia movimentos de braços, ela inventava jogos de mímica. Se ele precisava de exercícios de respiração, ela sugeria que competissem em quem fazia bolhas maiores em um copo com água e canudo. Miguel se divertia tanto que nem percebia o esforço físico. Mas enquanto o menino florescia, Eduardo observava com expressão dura. Via de longe a felicidade do filho, mas dentro de si uma tempestade se formava. Era como se cada sorriso de Miguel lembrasse o quanto ele mesmo falhava como pai. Clara, a governanta, foi a primeira a notar essa mudança de clima. E como toda boa funcionária antiga, sabia que mudanças podiam significar riscos para sua posição. Doutor Eduardo, com licença, disse certa manhã ao levar relatórios domésticos ao escritório. O senhor não acha que essa Camila anda passando dos limites? Ele ergueu os olhos frio. Explique-se. Bem, ela é apenas uma faxineira, mas já se mete demais com o menino. O senhor deve ter notado. Eduardo se recostou na cadeira de couro. Eu noto tudo, Clara. E se Miguel está mais feliz, não vejo mal nisso. A mulher mordeu os lábios, frustrada. Só tenha cuidado, doutor. Gente humilde, às vezes, esquece o lugar. Eduardo não respondeu. Apenas acendeu um charuto, mergulhado em pensamentos. Naquela semana, a mansão se preparava para um grande evento. O jantar de aniversário de um importante sócio da empresa de Eduardo. Era tradição receber políticos, empresários e membros da alta sociedade. Tudo tinha de estar impecável. Camila foi designada para ajudar na arrumação do salão principal. Passava horas ajeitando toalhas, polindo taças e alinhando talheres de prata que valiam mais do que meses de seu salário. Enquanto corria de um lado para outro, sentiu os olhos de outros empregados sobre si. Muitos cochichavam, lançando olhares maliciosos. Viu só? Murmurou uma copeira para outra. A queridinha do patrão já está se achando dona da casa. Camila fingia não ouvir, mas as palavras doíam. Não queria causar intriga, só estava tentando fazer seu trabalho e, se possível, trazer um pouco de alegria a Miguel. No dia do evento, a mansão brilhava. Lustres acesos, música suave ao piano e convidados elegantes que desfilavam suas joias e perfumes caros. Camila, escondida entre os corredores, ajudava discretamente a repor bebidas e recolher pratos. Foi quando ouviu um riso conhecido. Espiou pela porta entreaberta e viu Miguel em sua cadeira, ao lado de Eduardo. O menino parecia desconfortável, rodeado de adultos que falavam sobre negócios que não entendia. Sem pensar, Camila entrou na sala de serviço, pegou discretamente um pequeno instrumento musical que ficava guardado, um pandeirinho usado em festas infantis anteriores, e se aproximou do garoto durante um momento em que os olhares estavam voltados para o brinde. Quer se divertir um pouco?
Ela sussurrou, mostrando o objeto. Miguel sorriu de imediato. Sim. Camila começou a bater suavemente no pandeiro, no ritmo da música ambiente. Miguel acompanhava com palmas tímidas, escondidas debaixo da mesa. Eles riam baixinho, como se partilhassem um segredo só deles. Mas Eduardo, que conversava com um senador próximo, percebeu. Seus olhos cruzaram com os dela por um instante. E, surpreendentemente, não a repreendeu. Apenas desviou o olhar, como se não quisesse admitir que aquela cena aquecia o coração frio que ele cultivara por anos. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, Clara não perdeu a oportunidade. O senhor viu o que ela fez? Tocando instrumento no meio da festa como se fosse recreadora? Isso é inaceitável. Eduardo tirou os óculos de leitura e respirou fundo. Clara, o menino estava feliz, e é só isso que me importa. A governanta ficou sem palavras. Enquanto isso, no quarto dos empregados, Camila sentia-se dividida. Estava feliz por ver Miguel sorrir, mas ao mesmo tempo temia estar ultrapassando limites perigosos. Deitada em sua cama simples, olhou para o teto e pensou: até quando vou conseguir esconder meu coração? Lá fora, a chuva começava a cair, como se anunciasse que a tempestade ainda estava por vir. Nos dias seguintes ao jantar, Miguel não parava de falar de Camila. Papai, a Camila sabe tocar pandeiro. Você precisava ver como foi divertido, dizia o menino com os olhos brilhando. Eduardo, atrás do jornal, fingia desinteresse, mas seu coração se apertava. Havia anos que não via o filho sorrir daquele jeito. Miguel, não exagere, ela é apenas uma funcionária, respondeu seco. Mas Miguel não se deixava abalar. Mesmo assim, ela me trata como se eu fosse normal, como se eu pudesse fazer tudo. As palavras do garoto ecoaram como um soco no peito de Eduardo. Será que ele próprio não sabia mais como tratar o filho? Enquanto isso, Camila continuava a cumprir suas tarefas com dedicação. Limpava, organizava e sempre que podia passava alguns minutos ao lado de Miguel, lendo histórias, ajudando-o com os deveres da escola ou simplesmente conversando. Mas essa proximidade alimentava ainda mais o veneno de Clara. Você acha que engana quem, Camila? Sussurrou a governanta certa tarde no corredor escuro. Pensa que pode subir na vida se aproximando do menino? Camila arregalou os olhos, surpresa. Eu só quero ajudá-lo. Ele é uma criança doce, não merece viver na solidão. Pois saiba que essa casa tem regras, e se continuar assim, vai acabar se dando mal. Camila engoliu em seco, mas não respondeu. Naquela noite, enquanto recolhia roupas para lavar, entrou discretamente no quarto de Miguel. O menino estava acordado, folheando um livro de aventuras. Não consegue dormir? Perguntou, sentando-se na beira da cama. Não. Fico pensando em como seria se eu pudesse correr, brincar. Camila segurou sua mão. Miguel, você já é muito mais forte do que imagina. Sua cadeira não te define, ele sorriu. Você fala como minha mãe falava. Camila sentiu o coração disparar. Não conhecia detalhes sobre a falecida esposa de Eduardo, mas percebia que aquela ausência era uma ferida aberta. De repente, a porta se abriu. Eduardo estava parado com expressão severa. O que faz aqui a essa hora? A voz dele era baixa, mas carregada de autoridade. Camila se levantou depressa. Eu só estava fazendo companhia a Miguel. Ele não conseguia dormir. Isso não é parte do seu trabalho. Eduardo a encarava fixamente. Precisa entender o seu lugar nesta casa. Camila sentiu o rosto queimar. Quis responder, mas Miguel interveio. Pai, não fale assim com ela. Camila é minha amiga. O silêncio tomou conta do quarto. Eduardo respirou fundo, passando a mão pelo rosto. Vá descansar, Camila. Sua voz saiu mais baixa dessa vez. Ela obedeceu, mas ao sair sentiu lágrimas escorrerem.
Não queria problemas, mas também não conseguia fingir que Miguel não significava nada para ela. Horas depois, sozinho em seu escritório, Eduardo serviu-se de uísque e encarou uma foto antiga da esposa. "O que estou fazendo?" murmurou. "Esse menino precisa de amor, e tudo que eu sei dar é disciplina." Enquanto isso, Clara observava tudo de longe, satisfeita por ver as rachaduras se formando. No entanto, ela não imaginava que estava mexendo com forças maiores do que poderia controlar. Aquela noite de confronto não saiu da mente de Eduardo. Ele se lembrava do olhar ferido de Camila, do tom firme de Miguel defendendo-a. Aquilo o corroía mais do que gostaria de admitir. Na manhã seguinte, Miguel apareceu na sala de café com um pedido inusitado. "Pai, será que eu poderia fazer uma festa? Nada grande, só eu, você e a Camila." Eduardo ergueu as sobrancelhas. "Uma festa? Para quê?" "Para comemorar que eu estou feliz." O menino sorriu. "Nunca mais me senti assim desde que a mamãe se foi." Eduardo ficou em silêncio. O coração dele se apertou, mas não teve coragem de negar. "Está bem, mas será algo discreto." Miguel vibrou e no mesmo instante correu até Camila, que estava arrumando flores no aparador. "Você ouviu, Camila? A gente vai ter uma festa." Camila sorriu, mas olhou para Eduardo com cautela. "Eu não quero atrapalhar." "Não está atrapalhando." Ele desviou o olhar, constrangido. "Apenas cuide para que Miguel aproveite." Camila mergulhou de corpo e alma nos preparativos. Passou a tarde ajudando o menino a escolher enfeites simples, balões coloridos e até um pequeno bolo de chocolate. Eduardo, de longe, observava os dois rindo, colando fitas e desenhando cartazes. Por um instante, sentiu algo que há muito não experimentava: calor humano dentro da própria casa. Mas Clara, sempre vigilante, não suportava aquela aproximação. "Oh, então agora a faxineira virou animadora de festas?" murmurou ao ver Camila e Miguel decorando a sala. Ela aproveitou um momento em que Camila saiu para buscar mais enfeites e se aproximou do menino. "Miguel, você não acha que seu pai vai ficar chateado com tanta bagunça?" "Não, ele deixou", respondeu o garoto inocente. Clara sorriu de forma cínica. "Veremos." Quando Camila voltou, notou que alguns enfeites estavam no chão, estourados. Miguel parecia triste. "O que aconteceu?" ela perguntou. "Acho que foi sem querer", respondeu Miguel. Mas Camila percebeu que havia algo errado. Mesmo assim, não deixou o clima ruim dominar. Pôs uma música suave, começou a dançar de leve e incentivou Miguel a bater palmas no ritmo. Pouco a pouco, o sorriso dele voltou. Foi nesse momento que Eduardo entrou na sala. A cena diante de seus olhos o fez parar. Camila girava suavemente ao lado de Miguel, que, mesmo preso à cadeira, batia palmas e ria alto. Por um instante, Eduardo esqueceu da raiva, das regras, do orgulho. Só conseguia ver a felicidade estampada no rosto do filho. "Camila!" Sua voz soou mais suave do que esperava. Ela se virou assustada. "Senhor Eduardo, eu só queria que ele se divertisse." Ele respirou fundo, aproximando-se. "E conseguiu", fitou o menino. "Há anos eu não via esse sorriso." Miguel abriu os braços. "Pai, vem dançar com a gente." O milionário hesitou. Ele? Dançar? Nunca! Mas diante do olhar suplicante do filho e da presença de Camila, algo dentro dele cedeu. De forma desajeitada, segurou a mão de Miguel, acompanhando os movimentos improvisados. A sala inteira pareceu se encher de vida. Mas do corredor, Clara observava com ódio nos olhos. "Isso não vai ficar assim", murmurou, cerrando os punhos. O que deveria ser apenas uma pequena festa se transformava em um marco silencioso. A aproximação entre Eduardo, Miguel e Camila estava cada vez mais inevitável. O silêncio reinava após a festa.
A sala ainda estava decorada com fitas coloridas e restos de balões espalhados pelo chão. Miguel dormia tranquilo, exausto de tanta alegria. Eduardo, sentado na poltrona, observava Camila recolhendo os pratos com cuidado. Havia algo diferente nela. Não era apenas uma funcionária, nem apenas a jovem que alegrava seu filho. Era como se sua presença tivesse devolvido um pedaço de humanidade que ele acreditava ter perdido. Você não precisava arrumar tudo sozinha, murmurou ele. Camila levantou os olhos, surpresa com o tom gentil. Não é problema, Sr. Eduardo. Na verdade, é um prazer. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, mas não conseguiu esconder um pequeno sorriso. Enquanto isso, Clara tramava nos bastidores. A visão de Eduardo se divertindo ao lado de Camila foi um golpe em seu orgulho. Passou a noite planejando como colocaria a jovem contra a parede. Na manhã seguinte, um alvoroço tomou conta da mansão. Uma das pratas da família, guardada a 7 chaves no armário, havia desaparecido. Era uma peça antiga de valor inestimável, herança da mãe de Eduardo. Isso não pode ser, exclamou Eduardo furioso, enquanto Clara se aproximava com ar de falsa inocência. Senhor, lamento dizer, mas ontem, depois da festa, vi Camila perto do armário. Ela pode ter confundido as coisas. Eduardo arregalou os olhos. Camila? Sua voz carregava incredulidade. Camila, chamada às pressas, entrou na sala assustada. Aconteceu alguma coisa? A prata da família sumiu. Eduardo a encarou. E me disseram que você esteve perto do armário. Camila empalideceu. Isso não é verdade. Eu nunca mexeria em algo que não fosse meu. Clara cruzou os braços. Foi o que eu vi. Miguel, que ouvia a conversa da escada, gritou. É mentira! Camila não faria isso! Mas ninguém lhe deu ouvidos. Eduardo, dividido entre a confiança no filho e a dúvida plantada por Clara, pediu para revistar o quarto de Camila. Com lágrimas nos olhos, ela permitiu. No fundo de sua gaveta, embrulhada em um pano, estava a peça de prata desaparecida. Não! Não fui eu! Camila caiu de joelhos, desesperada. Alguém colocou isso aqui? Clara sorriu discretamente, triunfante. Eduardo, tomado pela raiva, fechou os punhos. Camila, eu confiei em você, e é assim que retribui. Miguel desceu as escadas, gritando. Pai, não é ela, eu sei que não é. Eduardo respirava com dificuldade, tomado por uma mistura de decepção e frustração. Camila soluçava, sem forças para se defender. Naquele instante, a harmonia que começava a nascer entre eles parecia estar prestes a ruir. Mas algo dentro de Eduardo ainda não o deixava acreditar totalmente. O olhar de Camila tinha sinceridade. Havia algo errado, muito errado. E pela primeira vez, ele começou a desconfiar de quem realmente estava ao seu lado. A noite caiu pesada sobre a mansão Albuquerque. O vento balançava as cortinas, e Eduardo, sozinho em seu escritório, encarava a peça de prata sobre a mesa. O brilho frio do objeto parecia zombar de sua dúvida. Miguel tinha razão? Ou Camila era realmente culpada? Ele esfregou os olhos, cansado. Clara entrara na sala algumas horas antes, oferecendo chá e repetindo a mesma ladainha. Eu a vi perto do armário. Foi ela, Eduardo. Você precisa proteger a casa e seu filho. Mas havia algo que não se encaixava. Por que Camila roubaria uma peça que não poderia vender sem levantar suspeitas? Murmurou para si mesmo. Na manhã seguinte, Miguel apareceu decidido. Pai, eu não vou aceitar que a Camila seja culpada. Ela não faria isso. Eduardo suspirou. Miguel. A peça estava no quarto dela. Eu mesmo vi. E não percebe que é exatamente por isso que é estranho. Se ela fosse culpada, esconderia em outro lugar, não debaixo do nariz. As palavras do filho ecoaram na mente de Eduardo. Ele começou a lembrar dos detalhes.
Clara dissera que vira Camila perto do armário depois da festa, mas Eduardo lembrava que, nesse horário, Camila já estava recolhendo os brinquedos no jardim com Miguel. A dúvida cresceu. Eduardo, então, decidiu agir. Durante o café da manhã, fingiu uma conversa casual com Clara. Você disse que viu Camila perto do armário, certo? Sim, foi tarde da noite, respondeu ela firme. Estranho, porque me lembro de que nesse horário Miguel estava brincando com ela no jardim. Clara gaguejou por um segundo, mas logo retomou a compostura. Pode ter sido antes ou depois, não sei exatamente. A resposta vaga aumentou a desconfiança de Eduardo. Enquanto isso, Camila estava devastada. Trancada em seu quarto, chorava em silêncio. As roupas estavam arrumadas na mala. Ela não suportaria a humilhação de ser vista como ladra. Quando Miguel bateu à porta, encontrou-a pronta para partir. Você não pode ir embora, Camila. Se sair agora, vai parecer que é culpada. Eu não tenho forças para lutar contra algo tão injusto, Miguel. Seu pai não acredita em mim. Mas eu acredito. Miguel segurou firme sua mão. E vou provar que você é inocente. O brilho nos olhos do garoto deu a Camila um fio de esperança, mas ainda assim o coração dela pesava. Naquela mesma noite, Eduardo foi até a despensa verificar o armário. Encontrou marcas estranhas no trinco, como se alguém tivesse forçado a fechadura. Mais intrigante ainda, na prateleira havia um fio de tecido vermelho preso à madeira. Eduardo segurou o pedaço de pano entre os dedos. Não pertencia ao uniforme de Camila, que era azul. Mas Clara, no dia da festa, usava exatamente um vestido vermelho. Seu coração acelerou. O quebra-cabeça começava a se formar. E Eduardo sabia que, se estivesse certo, a inocência de Camila poderia ser provada. Mas expor Clara poderia custar muito caro. Eduardo não pregou os olhos naquela noite. O pedaço de tecido vermelho queimava em sua mão como uma confissão silenciosa, mas não podia se precipitar. Precisava de provas irrefutáveis. Ao amanhecer, chamou discretamente o mordomo mais antigo da casa, Sr. Oliveira, homem de confiança que servia à família havia décadas. Preciso da sua ajuda, Oliveira. Quero colocar algo no armário da despensa, algo valioso, mas falso. Quero ver quem vai mexer. Oliveira arqueou as sobrancelhas, mas não fez perguntas. Sabia que, quando Eduardo agia assim, havia algo sério em jogo. No mesmo dia, uma caixa de veludo foi colocada na prateleira mais alta. Dentro dela, uma réplica perfeita de uma joia de família, feita às pressas por um ourives amigo de Eduardo. À noite, Eduardo fingiu normalidade. Jantou com Miguel e Camila, embora a moça mal tocasse na comida. Estava abatida, os olhos inchados de tanto chorar. Não deveria ficar tanto tempo trancada, disse Miguel, tentando animá-la. Você precisa mostrar que não tem nada a esconder. Camila apenas abaixou a cabeça. Quando todos subiram para os quartos, Eduardo permaneceu acordado no escritório, observando pelas câmeras de segurança que havia instalado em segredo. Às 2 da manhã, Clara surgiu no corredor. Caminhava com passos leves, olhando para os lados como quem teme ser pega. Eduardo prendeu a respiração. A imagem mostrou Clara entrando na despensa, abrindo o armário com naturalidade, como se já estivesse acostumada. Segundos depois, ela saía segurando a caixa de veludo. O coração de Eduardo disparou. Tinha visto o suficiente para confirmar suas suspeitas, mas não podia agir ainda. Se a confrontasse sem estratégia, ela poderia manipular a situação, talvez até destruir a prova. Na manhã seguinte, Clara agiu como se nada tivesse acontecido. Serviu o café com seu sorriso habitual, dirigiu olhares de desconfiança a Camila e até insinuou que Miguel estava sendo ingênuo. Mas Eduardo não disse nada. Apenas a observava em silêncio, registrando cada movimento. Camila, por sua vez, estava decidida a arrumar as malas. Quando Eduardo a encontrou no corredor, segurava firme a mala pequena nas mãos.
Vai embora sem se despedir? Perguntou ele sério. Não pertenço a este lugar, senhor. Não quero mais ser motivo de conflito. Eduardo a olhou por alguns segundos e pela primeira vez não havia frieza em seus olhos. Não vá ainda. Há algo que preciso resolver antes. Camila tentou entender aquelas palavras, mas Eduardo não deu mais detalhes. Naquela noite, Miguel entrou no escritório do pai. Eu vi seu jeito de olhar para a Camila hoje. Você também acha que ela é inocente, não é? Eduardo não respondeu de imediato. Apenas levantou os olhos do papel e encarou o filho. Vou descobrir a verdade, Miguel. E quando descobrir, não haverá mais dúvidas. O garoto sorriu, esperançoso. Enquanto isso, Clara guardava a caixa de veludo em sua gaveta secreta, acreditando que tinha mais uma vez saído vitoriosa. Mas não fazia ideia de que Eduardo já havia armado a próxima jogada. O tabuleiro estava montado, e a queda de Clara poderia estar mais próxima do que ela imaginava. A mansão estava imersa em uma luz suave de velas e lustres de cristal, o som discreto de piano preenchendo os corredores enquanto Eduardo supervisionava cada detalhe. Havia convidado apenas pessoas próximas, amigos de confiança e alguns familiares, para criar um ambiente íntimo, mas suficientemente movimentado para observar Clara sem levantar suspeitas. Ele sabia que a presença de joias e objetos de valor chamaria sua atenção. Não era apenas um teste, era uma oportunidade de ver até onde sua sinceridade e integridade chegariam. Clara, com seu uniforme discreto de faxineira que escondia sua beleza natural, circulava entre os convidados, sempre sorrindo, sempre atenta, mas com um brilho de nervosismo nos olhos. Ela não percebia que cada gesto seu era observado de perto por Eduardo. Ele se manteve nas sombras, seus olhos percorrendo cada movimento, cada pequena hesitação, cada sorriso forçado. Sabia que ela adorava joias, sabia que o desejo de tocá-las seria quase irresistível. Enquanto isso, Camila estava ao lado de Miguel, mantendo-o entretido e distraído. Miguel, rindo e batendo palmas, parecia alheio ao jogo de tensão que se desenrolava à sua volta. Camila sorria, tentando parecer natural, mas também sentia o peso da observação de Eduardo. O patriarca não queria apenas testar Clara, queria proteger sua família de qualquer possível ameaça e entender as verdadeiras intenções da mulher que cuidava de seu filho. A música do piano mudou de tom, tornando-se mais alegre, mais leve, e Clara, ao ouvir as notas suaves, aproximou-se da mesa onde estavam expostas algumas joias. Um colar delicado, um anel de brilhante e uma pulseira elegante. Seus dedos tremiam levemente e ela olhou em volta, sorrindo para os convidados, como se o gesto fosse casual. Eduardo sentiu um aperto no peito. Sua atenção estava totalmente focada nela. Ele não queria apenas observar, queria ver a decisão dela, queria descobrir se a confiança que depositara era merecida. Clara pegou delicadamente a pulseira, passando os dedos sobre os brilhos com cuidado. Um sorriso nervoso surgiu em seu rosto e, por um instante, parecia completamente relaxada, como se estivesse apenas apreciando a beleza do objeto. Mas Eduardo percebeu a tensão oculta, a pequena hesitação que denunciava o conflito interno. Ele se aproximou lentamente, sem se revelar, observando cada detalhe, sentindo a adrenalina subir com cada segundo. Do outro lado da sala, Camila notou a aproximação de Eduardo e sentiu um frio na espinha. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não conseguia identificar exatamente o que. Miguel continuava a rir e bater palmas, alheio ao clima carregado, e isso trouxe um pouco de alívio para Clara, que finalmente suspirou, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Mas o teste ainda não tinha acabado. Eduardo tinha um plano e cada movimento dela era uma peça-chave. Clara colocou a pulseira de volta com cuidado, tentando aparentar naturalidade. Ela sabia que estava sendo observada,
mas não podia demonstrar nervosismo. Eduardo respirou fundo, analisando cada gesto, cada microexpressão. Ele tinha certeza de que o caráter de Clara seria revelado naquele momento. O ambiente estava carregado de suspense, e os convidados, distraídos com conversas e brindes, nem imaginavam que estavam no palco de um teste tão delicado. Enquanto isso, Eduardo decidiu mover-se discretamente para um ângulo melhor, onde poderia observar Clara sem ser notado. Cada passo seu era calculado, cada olhar preciso. Ele não queria apenas pegar Clara em um erro, queria compreender suas intenções, seu verdadeiro coração. O tempo parecia se arrastar, e cada segundo aumentava a tensão, tornando o ar mais denso e pesado. Clara, sentindo-se observada de algum modo, sorriu novamente, tentando manter a compostura. Ela estava consciente do jogo de poder, mas também da confiança que Eduardo depositara nela ao deixá-la tão próxima de seu filho. O dilema moral a confrontava. Poderia ela ceder à tentação e se aproximar das joias, ou respeitaria o limite invisível imposto pelo patrão? Sua mente estava em conflito, mas seu coração era firme. Ela respirou fundo e decidiu afastar-se da mesa, caminhando lentamente, mantendo um sorriso leve, enquanto suas mãos permaneciam longe das joias. Eduardo observou cada movimento, sentindo uma mistura de alívio e admiração. Clara havia passado no teste, não porque fosse perfeita, mas porque havia escolhido a integridade, mesmo diante da tentação. Ele se aproximou finalmente, revelando sua presença sem alarde, e o choque de Clara, ao vê-lo tão perto, foi evidente. Mas antes que pudesse dizer algo, Eduardo sorriu levemente e apenas disse: "Você fez a escolha certa." A tensão se dissolveu em segundos, e Clara sentiu um peso desaparecer de seus ombros. Ela havia provado seu caráter e, mais importante, demonstrado que cuidava de Miguel com sinceridade e amor, não por interesse ou ganância. Eduardo olhou para o filho e depois para Clara, sentindo uma confiança renovada. O teste estava completo, e a verdadeira vitória não era a vigilância, mas a revelação do coração verdadeiro. Enquanto os convidados continuavam a festa, alheios ao que ocorrera, Eduardo e Clara trocaram um olhar silencioso de entendimento. A música do piano agora parecia celebrar a integridade, a confiança e a conexão recém-descoberta entre eles. Miguel sorriu e aplaudiu, feliz, sem saber que sua presença e inocência haviam sido o catalisador de um momento tão crucial. Clara sorriu de volta, sabendo que cada gesto seu tinha sido notado e apreciado de maneira justa. O evento terminou sem incidentes, mas o impacto do teste permaneceria. Eduardo compreendeu que a confiança era um presente raro, que precisava ser cultivada com cuidado e atenção. Clara, por sua vez, percebeu que sua honestidade e dedicação eram reconhecidas, e que o vínculo que compartilhava com Miguel era valorizado acima de qualquer riqueza material. O dia terminou com um sentimento de esperança, respeito e conexão genuína, plantando as sementes para o que viria nos próximos desafios. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas do escritório de Eduardo, iluminando o ambiente com um tom quente e acolhedor. Ele estava sentado atrás da ampla mesa de madeira, mas a atenção não estava nos documentos. O pensamento persistente era sobre Clara e o teste das joias da noite anterior. Cada gesto dela, cada hesitação, cada sorriso nervoso, tudo permanecia vívido em sua mente. Pela primeira vez em meses, Eduardo sentiu uma emoção diferente, além do dever ou controle. Uma curiosidade genuína sobre o que estava no coração de Clara. Enquanto isso, Clara terminava de organizar os pertences de Miguel no quarto dele. O menino estava sentado na cadeira de rodas, observando atentamente o brinquedo de montar que ela colocara à sua frente. Seus olhos brilhavam,
E quando ele olhou para Clara, um sorriso inocente surgiu, arrancando um riso dela. Era nesse riso que Eduardo se lembrava de como ela cuidava de Miguel, não por obrigação, não por interesse, mas com carinho genuíno. "Você quer tentar sozinho, Miguel?" perguntou Clara, incentivando-o. "Sim", respondeu ele, batendo palmas. O som foi tão natural e alegre que Eduardo quase podia ouvir a música de confiança crescendo em seu coração. Ele entrou silenciosamente no quarto, sem que Clara percebesse de imediato. Ela estava totalmente focada em Miguel, guiando delicadamente suas mãos sobre os blocos, garantindo que cada peça se encaixasse. Eduardo permaneceu à porta, observando, sentindo uma mistura de fascínio e ansiedade. Queria se aproximar, mas ainda não sabia como fazer isso sem quebrar a naturalidade da relação que se formava ali. Clara finalmente se virou, percebendo a presença dele, e um pequeno susto percorreu seu corpo. Ela se recompôs rapidamente, oferecendo um sorriso discreto. "Bom dia, Sr. Eduardo", disse ela, com um leve tremor na voz. Eduardo aproximou-se, e Miguel olhou curioso para ele, mas sem medo. "Bom dia, Clara." "Bom dia, Miguel", respondeu Eduardo, com uma suavidade que raramente demonstrava. "Posso ajudá-los?" Clara hesitou por um instante, como se não tivesse certeza se queria ou podia aceitar ajuda. Mas antes que pudesse responder, Miguel estendeu os braços para ela e ela o abraçou rapidamente. Eduardo observou, percebendo que aquela demonstração de afeto era espontânea e verdadeira. "Ele está melhorando muito", comentou Eduardo, referindo-se à postura e autonomia de Miguel. "Sim", respondeu Clara. "Cada dia ele aprende algo novo. E cada conquista é dele, não minha. Só estou aqui para guiá-lo." Eduardo sentiu uma pontada de admiração. A maneira como ela colocava Miguel em primeiro lugar, sem buscar reconhecimento ou elogios, mostrava um caráter raro. Ele se aproximou mais, sentado em uma cadeira próxima, e permitiu que a conversa se tornasse natural. "Sabe, Clara, eu fiquei surpreso ontem à noite." Eduardo fez uma pausa, medindo cada palavra. "Não apenas pelo que você fez com Miguel, mas pela forma como agiu com honestidade diante da tentação." Clara corou, desviando o olhar. "Eu não sabia que era observado tão de perto", murmurou quase sem som. "Mas eu estava", disse Eduardo, sorrindo levemente. "E fiquei impressionado. O ambiente, antes carregado de tensão e teste, agora se tornava uma oportunidade para a aproximação." Eduardo percebeu que, mesmo sendo um homem acostumado a controlar tudo, havia algo em Clara que não podia controlar: a sinceridade e o afeto genuíno. Miguel, sentindo a mudança de clima, sorriu novamente, batendo palmas com entusiasmo. "Viu, Sr. Eduardo?", disse Clara, apontando para ele. "Ele sente quando as pessoas são verdadeiras." Eduardo olhou para o menino e depois para Clara. A conexão era clara, inegável. Ele respirou fundo, sentindo uma mistura de proteção e admiração. Queria mais momentos como aquele, queria conhecer cada nuance do caráter dela. Mas havia algo que precisava decidir: como expressar seus sentimentos sem assustar Clara ou prejudicar o vínculo delicado que se formava. "Clara", começou ele, hesitando levemente, "eu quero que saiba que o que você fez por Miguel e por mim significa muito. Não apenas ontem, mas todos os dias que você dedica a ele." Clara ergueu os olhos, surpresa com a intensidade da sinceridade dele. Por um momento, o silêncio dominou o quarto. Miguel, sentindo a seriedade, ficou quieto, olhando para os dois adultos com curiosidade. "Eduardo", começou Clara, mas parou, como se não soubesse se deveria continuar. "Eu sei que nosso relacionamento começou de forma estranha, com testes e observações", disse ele, inclinando-se ligeiramente.
Mas agora vejo algo que não posso ignorar. O coração de Clara disparou. Ela sentiu uma mistura de medo e esperança. Eduardo continuou. Eu quero confiar em você, Clara. Quero que saiba que você pode contar comigo, não apenas como patrão ou supervisor, mas como alguém que realmente se importa. Clara respirou fundo, absorvendo cada palavra. Era como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros, mas ao mesmo tempo havia uma responsabilidade silenciosa: cuidar de Miguel, respeitar o vínculo com Eduardo e, ao mesmo tempo, lidar com os próprios sentimentos que cresciam dia após dia. Obrigada, Sr. Eduardo, disse Clara, finalmente permitindo que a emoção transparecesse. Isso significa muito para mim e para Miguel. Eduardo sorriu, sentindo uma leveza incomum. Pela primeira vez, ele permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Observou Clara e Miguel juntos, rindo, brincando, e percebeu que estava disposto a proteger aquilo a qualquer custo. Não apenas a segurança física, mas o coração de ambos, o vínculo que se formava, a confiança recém-descoberta. O dia avançou, e pequenas interações, gestos e olhares construíram uma ponte silenciosa entre eles. Eduardo descobriu que podia admirar Clara, sem necessidade de controle. Clara percebeu que a sinceridade e o cuidado eram reconhecidos, e Miguel continuou sendo o elo inocente que unia os dois. Quando a tarde caiu, Eduardo se despediu, mas não sem antes lançar um último olhar para Clara, um olhar cheio de promessas silenciosas. Ela correspondeu com um sorriso tímido, consciente de que algo novo e importante estava nascendo entre eles. Naquele dia, a mansão parecia menos fria, menos imponente. O calor humano, a confiança e a esperança preenchiam os corredores, sinalizando que, independentemente dos desafios futuros, a base do relacionamento entre Eduardo, Clara e Miguel estava solidamente construída na verdade, no cuidado e no afeto genuíno. E assim, o teste das joias não apenas revelou a integridade de Clara, mas também abriu portas para sentimentos e conexões que nenhum dinheiro poderia comprar, apenas o coração verdadeiro de cada um. O dia amanheceu com raios de sol atravessando a enorme janela da sala principal da mansão. Eduardo caminhava lentamente pelo corredor, pensando em Clara e em Miguel. Ele não podia negar. O vínculo que se formava entre os dois era algo que mexia com ele de maneira profunda. Não era apenas admiração, havia carinho, preocupação e talvez algo que ele ainda não sabia nomear. Clara, como sempre, já estava no quarto de Miguel, ajudando-o a se preparar para as atividades matinais. O menino estava animado, querendo mostrar suas pequenas conquistas, e Clara sorria, encorajando cada tentativa. Quando Eduardo entrou, Miguel olhou para ele com o brilho característico da inocência e da confiança. "Bom dia, Sr. Eduardo", exclamou Miguel, estendendo os braços. Clara piscou rapidamente, surpresa com a interação espontânea. "Bom dia, meu querido", disse Eduardo, aproximando-se e abaixando-se para estar na altura do menino. A cena era simples, mas carregava uma força emocional que nenhum protocolo da mansão poderia reproduzir. Eduardo percebeu que, naquele momento, estava testemunhando algo muito mais valioso do que qualquer documento ou investimento: a construção de confiança e afeto genuínos. "Você quer mostrar o que aprendeu ontem?", perguntou Eduardo, sentando-se ao lado de Miguel. O menino, empolgado, começou a mostrar como conseguia movimentar melhor a cadeira de rodas, demonstrando equilíbrio e autonomia. Clara observava, sorrindo, mas sentindo um aperto no coração. Ela sabia que cada pequena conquista de Miguel era também um reflexo de seu próprio esforço, e que Eduardo estava percebendo isso. "Ele está melhorando cada dia mais", comentou Eduardo com sinceridade. "E você tem muito a ver com isso, Clara." O elogio
fez Clara corar levemente. Ela se aproximou de Eduardo, entregando um brinquedo para Miguel, e sentiu uma leve tensão no ar. Era uma mistura de profissionalismo, cuidado e algo que ambos ainda não tinham definido como sentimento. Enquanto isso, no salão principal da mansão, alguns funcionários observavam discretamente a rotina de Clara e Eduardo. Comentários surgiam de forma sutil, alguns de admiração, outros de ciúmes, mas dentro do quarto de Miguel, nada disso parecia importar. A prioridade era o bem-estar do menino e o vínculo que crescia entre os três. Senhor Eduardo, posso falar uma coisa? Disse Clara, aproximando-se. Ele olhou para ela, curioso, esperando que a fala fosse profissional. Claro, eu não estou acostumada a receber elogios assim. E confesso que às vezes fico nervosa perto de você. Ela respirou fundo, escolhendo bem as palavras. Mas ver que você percebe o esforço e o carinho que coloco em tudo me faz sentir que estou fazendo algo certo. Eduardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo cada palavra. Ele se deu conta de que a sinceridade dela era rara e que a própria presença de Clara havia começado a preencher lacunas emocionais que ele não sabia que existiam. Clara, começou ele com voz firme, mas suave. Eu não posso negar que admiro sua dedicação, mas o que sinto vai além da admiração. Estou começando a perceber que hesitou tentando encontrar o equilíbrio entre emoção e controle. Que você se tornou essencial, não apenas para Miguel, mas para mim também. Clara ficou surpresa. O coração acelerou, e por um instante os pensamentos se embaralharam. Ela nunca esperava que Eduardo, um homem tão reservado e acostumado a controlar cada aspecto da mansão, pudesse se abrir dessa forma. Senhor Eduardo, ela começou, mas a voz falhou. Eu também me importo muito com você. A simplicidade da confissão transformou o ambiente. Miguel, percebendo a tensão e a proximidade, sorriu, como se aprovasse silenciosamente a conexão crescente entre Clara e Eduardo. Era como se o menino tivesse entendido que aquele laço era seguro, que a atenção e o carinho de ambos eram genuínos. Ao longo do dia, pequenas interações continuaram a fortalecer o vínculo. Eduardo começou a participar mais ativamente das rotinas de Miguel, não por obrigação, mas por prazer. Ele assistia a cada progresso, celebrava cada conquista e até ajudava a organizar atividades lúdicas, sempre atento aos olhares e gestos de Clara. Estou impressionado com o quanto ele aprende rápido, disse Eduardo, observando Miguel manipular os blocos de montar. E você, Clara, tem paciência de sobra. Obrigada, senhor Eduardo, respondeu Clara com um sorriso tímido. É fácil quando a motivação vem de dentro. No final da tarde, Eduardo convidou Clara para um breve passeio pelo jardim da mansão. O céu começava a tingir-se de tons alaranjados, e o clima era perfeito para uma conversa mais pessoal. Eles caminharam lado a lado, em silêncio, apenas apreciando a beleza do entardecer. Clara, eu sei que isso pode soar repentino, mas eu sinto que precisamos ser honestos um com o outro. Eduardo parou, encarando-a. Estou disposto a tentar algo verdadeiro, se você também estiver. Clara olhou nos olhos dele, sentindo a sinceridade em cada palavra. Eduardo, eu também quero isso, disse, finalmente permitindo que seus sentimentos se misturassem com a realidade que estavam vivendo. Mas precisamos ir com calma. Miguel é prioridade, e a confiança entre nós precisa crescer com cada passo. Ele assentiu, compreendendo perfeitamente. Concordo. Nada será apressado. Vamos deixar que as coisas aconteçam naturalmente e sempre pensando no que é melhor para Miguel. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, ambos se sentaram em um banco do jardim, contemplando o céu e a sensação de proximidade que crescia a cada minuto.
Era o início de algo mais profundo, algo construído, na verdade, cuidado e afeto genuíno. E Eduardo percebeu que, embora o dinheiro pudesse oferecer qualquer coisa material, não havia riqueza que substituísse a conexão emocional que sentia naquele momento. O dia terminou com risos, olhares e pequenas confidências, estabelecendo uma base sólida para o que estava por vir. Eduardo, Clara e Miguel não eram apenas três pessoas em uma mansão. Eram uma família em construção, unida por sinceridade, amor e a promessa de proteger uns aos outros, independentemente dos desafios que o futuro pudesse trazer. E assim, o sentimento que começava a florescer entre Eduardo e Clara ganhava força, marcado por pequenos gestos, respeito mútuo e a certeza de que a conexão verdadeira não poderia ser comprada ou forçada, apenas vivida. O início da manhã trouxe uma luz suave através das grandes cortinas do salão principal. Clara já estava ocupada preparando Miguel para sua sessão de fisioterapia, ajustando cuidadosamente os apoios da cadeira de rodas e verificando os equipamentos. Eduardo observava, impressionado com a paciência e a dedicação da jovem. Cada gesto dela parecia uma extensão natural de cuidado e amor, algo que ele não via com frequência em sua rotina agitada de empresário. "Vamos, Miguel. Hora de mostrar o quanto você evoluiu", disse Clara, encorajando o menino a se posicionar corretamente. Miguel sorriu, determinado a agradar a ambos. Eduardo aproximou-se, oferecendo apoio extra para que ele mantivesse o equilíbrio. "Muito bem, campeão. Estou orgulhoso de você", comentou genuinamente emocionado. O dia prosseguiu com pequenos momentos de cumplicidade. Eduardo ajudou Miguel a organizar seus blocos de construção, enquanto Clara lia histórias infantis em voz alta. A interação simples, porém intensa, consolidava uma sensação de família que até pouco tempo parecia impossível. No entanto, a paz na mansão não duraria sem a interferência do mundo exterior. Durante a tarde, Eduardo recebeu a visita de um amigo de longa data que não conhecia Clara pessoalmente. A chegada do convidado trouxe um clima tenso, pois ele rapidamente percebeu a proximidade entre o milionário e a faxineira. "Então, este é Miguel", disse o amigo, estendendo a mão para o menino. "E você deve ser..." Olhou para Clara, com uma sobrancelha erguida, avaliando-a de cima a baixo. Clara apertou a mão do visitante com educação, mas sentiu o peso do julgamento implícito. Eduardo percebeu a tensão no ar e interveio. "Sim, ela é Clara. Cuida do Miguel e de nossa casa. Mas, por favor, não tire conclusões precipitadas." O amigo assentiu, mas não conseguiu esconder uma expressão de surpresa e talvez de crítica velada. Eduardo sentiu a necessidade de proteger Clara, não apenas por ela, mas também pelo bem-estar de Miguel. "Clara, não se preocupe", disse ele, com um sorriso reconfortante. "Ignoraremos comentários de quem não entende nossa realidade." O resto do dia continuou, mas o episódio deixou Clara reflexiva. Ela sabia que, ao se aproximar de Eduardo, enfrentaria julgamentos sociais e olhares críticos, mas também percebeu que a confiança dele era um pilar forte. Mais tarde, durante a hora do chá, Eduardo sugeriu que todos se reunissem no jardim. Miguel estava animado, aproveitando o tempo ao ar livre, e Clara começou a ensinar pequenas brincadeiras para ajudá-lo a desenvolver força e equilíbrio. Eduardo sentou-se próximo, atento a cada movimento. "Ele está realmente avançando", comentou, admirando o esforço de ambos. "Não é apenas fisioterapia, é dedicação e amor." Clara sorriu timidamente, aceitando o elogio. "Obrigada, Sr. Eduardo. Isso significa muito para mim." Enquanto isso, no portão da mansão, alguns vizinhos observavam discretamente, comentando sobre a relação do milionário com a jovem faxineira.
Sussurros de surpresa e desaprovação chegavam aos ouvidos de quem passava. Eduardo, consciente das intrigas, não deixou que isso afetasse sua postura. Ele sabia que proteger Clara e Miguel era sua prioridade, independentemente do que a sociedade pensasse. O entardecer trouxe uma brisa leve que movimentava as folhas das árvores do jardim. Clara estava sentada ao lado de Eduardo, ambos observando Miguel tentar se equilibrar sem apoio, rindo a cada pequeno progresso. O menino sentia-se seguro e amado, e a conexão entre os três se fortalecia a cada gesto. "Sabe, Clara", começou Eduardo com voz suave, "não importa o que digam ou pensem sobre nós. O que importa é que estamos juntos aqui, cuidando de Miguel e respeitando nossos sentimentos." Clara sentiu um calor no peito. Ela sabia que o caminho à frente seria cheio de obstáculos, mas também reconhecia a sinceridade no olhar de Eduardo. "Eu sei, senhor Eduardo, e isso me dá coragem para enfrentar qualquer comentário ou olhares de reprovação." Enquanto o céu escurecia e as luzes da mansão começavam a acender, Eduardo e Clara compartilharam um momento de silêncio confortável, apenas observando o menino brincar com alegria. Era um instante de harmonia que reforçava a importância da confiança mútua e do amor que crescia entre eles. Mais tarde, durante o jantar, Eduardo percebeu que Clara ainda se mantinha cautelosa, preocupada com o julgamento alheio. Ele segurou sua mão discretamente sob a mesa, transmitindo segurança e apoio silencioso. Clara respondeu com um sorriso tímido, percebendo que, apesar das adversidades externas, havia espaço para afeto e crescimento. No final da noite, quando Miguel adormeceu, Clara e Eduardo permaneceram no salão conversando sobre o futuro. Eduardo prometeu estar sempre presente, protegendo a família que estavam construindo juntos. Clara, emocionada, percebeu que havia encontrado não apenas um emprego ou responsabilidade, mas um espaço de pertencimento e amor genuíno. O vínculo que se formava não podia ser abalado por fofocas ou preconceitos. Eduardo, Clara e Miguel se tornavam cada vez mais uma unidade sólida, mostrando que o amor e a dedicação verdadeira poderiam superar qualquer barreira social. Enquanto as estrelas surgiam no céu, Clara e Eduardo sentiram a promessa de dias melhores, marcados por cuidado, confiança e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Era a força de uma nova família que se formava, unida por emoções autênticas e um compromisso silencioso de proteção e carinho. O dia começou com a mansão ainda silenciosa, quebrado apenas pelos risos suaves de Miguel, que explorava os corredores com a ajuda de sua cadeira de rodas. Clara estava concentrada em organizar a rotina do menino, ajustando almofadas e verificando se ele estava confortável. Eduardo observava, ainda fascinado com a maneira natural e afetuosa com que Clara interagia com Miguel. Cada gesto, cada palavra de encorajamento parecia construir uma ponte entre eles, reforçando uma confiança que ia além da necessidade do cuidado diário. "Vamos, Miguel, tente alcançar esse brinquedo." Clara incentivou, ajustando a posição do menino com delicadeza. "Você consegue." Eduardo aproximou-se, oferecendo um leve apoio no ombro do garoto. "É impressionante ver como você evoluiu, campeão", disse com um sorriso genuíno. "Estou muito orgulhoso de você." Enquanto Miguel brincava, Clara sentiu um leve incômodo. Havia recebido mensagens de vizinhos comentando sobre sua proximidade com Eduardo. Alguns olhares e comentários velados sugeriam desaprovação, e ela não pôde deixar de sentir uma pontada de ansiedade. Eduardo percebeu a inquietação dela e interveio com sutileza. "Não se preocupe com o que dizem lá fora", falou baixinho, segurando a mão dela. "O que importa é o que estamos construindo aqui, juntos, como família." Clara respirou fundo, sentindo o calor reconfortante das palavras dele.
Saber que Eduardo confiava nela, que a respeitava, trazia força para enfrentar os olhares críticos da sociedade. Eles não precisavam de aprovação alheia para validar o que sentiam. Mais tarde, durante o almoço, Eduardo sugeriu que saíssem para um passeio pelo jardim. Miguel estava animado e Clara aproveitou para ensinar brincadeiras que estimulassem equilíbrio e coordenação motora. Eduardo ajudava discretamente, rindo das pequenas conquistas do menino e celebrando cada avanço com entusiasmo. Olha só, ele conseguiu se manter em pé sozinho por alguns segundos, exclamou Eduardo, visivelmente orgulhoso. Clara sorriu, orgulhosa do progresso de Miguel. Ele está cada vez mais confiante. É incrível ver como ele se esforça. Enquanto o observavam, alguns vizinhos passavam pelo portão, curiosos e sussurrando entre si. Comentários sobre a relação de Eduardo e Clara não tardaram a surgir, alimentando fofocas e julgamentos precipitados. Eduardo, no entanto, manteve a postura calma e confiante, sem deixar que as palavras alheias abalassem a harmonia recém-conquistada na mansão. Clara, o que eles pensam não nos define, disse ele, apertando a mão dela com ternura. O que importa é a nossa verdade, o que sentimos e como cuidamos de Miguel. Clara sentiu um alívio momentâneo, entendendo que a confiança mútua era a melhor defesa contra o preconceito. Eles seguiram com o passeio pelo jardim, rindo das tentativas de Miguel de alcançar os brinquedos mais altos. E Eduardo aproveitou para criar pequenos desafios que estimulassem o menino, transformando cada momento em aprendizado e diversão. Mais tarde, enquanto preparavam o jantar, a conversa fluiu naturalmente para assuntos pessoais. Eduardo comentou sobre sua infância, revelando pequenos detalhes de sua vida que Clara desconhecia. A jovem ouviu atentamente, percebendo uma vulnerabilidade que tornava o milionário ainda mais humano. Nunca imaginei que você fosse tão aberto sobre sua história, disse Clara, surpresa. Mostra uma confiança que não é comum. Confio em você, respondeu Eduardo com sinceridade. E quero que saiba que estou ao seu lado, não apenas como patrão, mas como alguém que se importa profundamente com você e com Miguel. O jantar foi tranquilo, mas a tensão externa persistia, invisível, pairando como uma sombra de julgamento. Clara sabia que a sociedade poderia não compreender sua ligação com Eduardo, mas dentro da mansão, cada gesto, cada olhar e cada sorriso consolidava o que de fato importava: um laço de amor, cuidado e respeito. Após o jantar, enquanto Miguel adormecia, Eduardo e Clara permaneceram no salão, refletindo sobre o dia. Eduardo segurou a mão dela novamente, transmitindo segurança silenciosa. Clara, emocionada, percebeu que encontrara não apenas um emprego ou responsabilidade, mas um espaço de pertencimento, aceitação e amor genuíno. Eu sei que enfrentaremos olhares e comentários, disse Clara com um suspiro, mas sei também que posso confiar em você. Sempre poderá, respondeu Eduardo firme. Não importa o que digam, estamos juntos e isso basta. Enquanto as luzes da mansão se apagavam gradualmente, Clara e Eduardo sentiram a promessa de um futuro melhor, marcado por confiança, respeito e afeto. A relação deles se fortalecia a cada dia, mostrando que, mesmo diante de críticas e preconceitos, a sinceridade e o cuidado verdadeiro podem vencer qualquer obstáculo. O amor que crescia entre eles não era apenas uma história de romance, mas também uma jornada de superação, confiança e união familiar. E naquele momento, no silêncio confortável da mansão, ambos sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio, protegendo Miguel e fortalecendo um vínculo que nada poderia quebrar. O sol da manhã iluminava o jardim da mansão, lançando reflexos dourados sobre a grama recém-cortada.
Miguel estava sentado em sua cadeira de rodas, com os olhos brilhando de entusiasmo ao olhar para Clara, que se preparava para mais uma brincadeira especial. Eduardo observava, emocionado, cada detalhe, consciente de que a vida havia dado a ele uma segunda chance de criar uma família baseada em amor, respeito e cuidado genuíno. "Vamos lá, Miguel", Clara disse, inclinando-se para falar nos ouvidos do menino. "Hoje vamos tentar algo novo. Você consegue se equilibrar um pouquinho mais? Olha só para mim." Miguel sorriu, concentrado, enquanto Clara ajustava suavemente sua postura na cadeira de rodas. Eduardo aproximou-se discretamente, pronto para oferecer qualquer suporte que fosse necessário. O vínculo entre eles estava mais forte do que nunca. Cada gesto carregava confiança. Cada sorriso reforçava a segurança emocional que agora cercava Miguel. Enquanto Miguel tentava se manter ereto, Eduardo percebeu a energia vibrante de Clara. Havia algo contagiante em sua presença, algo que tornava até os momentos mais desafiadores leves e cheios de esperança. Ele segurou sua mão, apertando-a com ternura e firmeza, como se dissesse: "Estamos juntos nisso, sempre." "Você viu isso?" Eduardo sussurrou, observando Miguel permanecer alguns segundos sem apoio. "Vi", respondeu Clara, sorrindo orgulhosa. "Ele está cada vez mais forte. Cada conquista, por menor que pareça, é um passo enorme." Mais tarde, amigos próximos e familiares foram convidados para uma tarde no jardim. Alguns chegaram com olhares curiosos, outros com sorrisos genuínos de alegria, finalmente testemunhando o cuidado e a dedicação que Eduardo e Clara compartilhavam com Miguel. A tensão que pairava fora da mansão começou a se dissipar, substituída por uma atmosfera de aceitação e admiração. "É incrível ver como vocês dois se completam", comentou um amigo, enquanto observava Clara e Miguel dançando levemente ao ritmo de uma música suave. "Miguel parece tão feliz." Clara sentiu um calor no coração. Durante meses, enfrentou preconceitos e olhares julgadores. Mas agora, diante de pessoas que podiam testemunhar a verdade, sentiu uma paz genuína. Eduardo colocou o braço ao redor dela, oferecendo um abraço protetor. "Nada disso teria valor se não fosse por ele", disse, olhando para Miguel. "Ele é a razão de tudo." Miguel, com seu sorriso contagiante, começou a bater palmas ao ouvir risadas e comentários de incentivo. Clara o acompanhou, dançando com cuidado, guiando seus movimentos e celebrando cada pequena vitória. Eduardo se aproximou, emocionado, e juntos formaram um trio que irradiava amor e harmonia. A tarde passou rapidamente. Conversas calorosas, risadas e pequenos desafios criativos para Miguel preencheram o tempo. Cada gesto era uma reafirmação de que a família que construíram era sólida, mesmo diante de críticas externas. Clara percebeu que a aceitação não dependia de status social ou opinião alheia. O que realmente importava era a sinceridade e a dedicação com que cada um amava. Quando o sol começou a se pôr, Eduardo conduziu Clara e Miguel até a varanda, onde a luz suave pintava a cena com tons de laranja e rosa. Ele segurou a mão dela e, com voz firme, mas carinhosa, disse: "Sei que enfrentamos desafios, e ainda teremos muitos. Mas quero que saiba que estou com você, com Miguel, e que faremos dessa família um lugar de amor e confiança, sempre." Clara olhou nos olhos dele, sentindo uma emoção profunda e genuína. "Obrigada por acreditar em mim, por acreditar em nós. Nada disso seria possível sem sua coragem e apoio." Miguel, percebendo a conexão especial entre os dois adultos que tanto amava, sorriu e disse balbuciando: "Amo vocês." As palavras simples do menino tocaram profundamente o coração de Clara e Eduardo.
Era a prova mais pura de que o amor verdadeiro superava quaisquer barreiras, preconceitos ou julgamentos externos. Ali, na simplicidade do momento, estavam unidos como uma verdadeira família, onde cada vitória e cada gesto de carinho tinha um significado imensurável. A noite caiu sobre a mansão e Clara, Eduardo e Miguel se reuniram na sala de estar, refletindo sobre o caminho percorrido. O passado de desafios e olhares críticos ficara para trás. Agora, o futuro parecia cheio de possibilidades e alegrias compartilhadas. Sabe, disse Eduardo, olhando Clara nos olhos, o que construímos aqui é mais valioso que qualquer riqueza. É amor, é confiança, é família. Clara sorriu emocionada, sentindo uma paz que nunca imaginara possível. Concordo. E quero que continue assim, sempre. Enquanto as luzes da mansão se apagavam lentamente, a história de Eduardo, Clara e Miguel chegava numa conclusão feliz e inspiradora. Eles haviam vencido preconceitos, medos e desafios, provando que o amor genuíno e a dedicação sincera podem transformar vidas, curar feridas e criar vínculos inquebráveis. Ali, naquele silêncio confortável, a certeza era clara. Juntos, poderiam enfrentar qualquer adversidade. O laço entre eles era inquebrável, e a felicidade que compartilhavam era a maior recompensa de todas. Miguel adormeceu, cercado pelo carinho de quem o amava de verdade, e Clara e Eduardo se abraçaram, cientes de que haviam construído algo raro e precioso, uma família unida pelo coração, pelo cuidado e pela coragem de acreditar no amor, independentemente de tudo ao redor. O amor havia triunfado, e desta vez, para sempre. Gostou dessa história? Você acha que Eduardo e Clara conseguiram superar todos os preconceitos e construir uma família feliz? Acha que Miguel teve sorte em ter um lar tão cheio de amor? Me conta nos comentários. Até a próxima história.